Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Sua palavra é tudo, me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Pastora Eva com você nesta manhã, continuando aí a nossa palavra de fé, esperança, amor e prosperidade. Isso mesmo para você e para toda a sua família. Estamos numa unção profética nesse mês, estamos aí num grande mover de revelações, num mover de concretização de projetos. Isso mesmo. Sabe aquela palavra de repente? O de repente de Deus está chegando aí na sua vida. O de repente de Deus está chegando na sua família. Por quê? Porque cremos num Deus vivo, num Deus tremendo, num Deus poderoso, num Deus que faz, num Deus que cria o que não existe para abençoar os teus filhos e filhas. Já estamos ao vivo juntinho com vocês e toda a nossa equipe orando por você. E os céus estão abertos aqui sobre Curitiba, na região metropolitana, aqui na Avenida Paraná, Bacaxiri, Boa Vista. Essa região aqui está sendo abençoada porque Deus está no controle de tudo. Curitiba sendo abençoada, o Brasil, o mundo sendo abençoado. Bom dia, Brasil, já estamos ao vivo juntinho com vocês. Conecte conosco, divulgue essa programação, chame os seus amigos e vamos nessa fé, vamos nesta unção, porque só está começando o agir de Deus nesta manhã poderosa. Já estou ao vivo. Seja esta primeira oração da manhã. Pai, em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos essa programação e todo o nosso dia. Eu sei que o Senhor já tem cuidado de nós. Eu sei que o Senhor já tem colocado uma porção dobrada na vida de cada um. Mas nós damos direção, nós damos liberdade para que o Senhor venha agir, para que o Senhor venha tocar, para que o Senhor venha desfazer todo o mal, para que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais de cada ouvinte, de longe, de perto, norte, sul, leste, oeste, Brasil, mundo, povos e nações. Onde tem uma pessoa ouvindo, lá no sítio, na chácara, na fazenda, no escritório, onde eles estiverem. Que haja, Senhor, a manifestação da sua glória, a manifestação da cura divina, a manifestação da provisão chegando neste lar, nesta família. Tira todo o embaraço, tira toda a perturbação, tira tudo aquilo que atrapalha a tua obra, o teu reino, e que o teu reino seja estabelecido como está na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E a vontade do Senhor, ela é boa. Ela é perfeita, ela é agradável e nós cremos no agir de Deus, nós cremos nos milagres criativos de Deus, agindo e operando e transformando situações. Tira agora o estresse, o cansaço, a agonia, a angústia, a dor. Onde está essa dor? Seja neutralizada agora pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos agora que seja liberado aquela bênção que estava travada, que estava sendo segurada em algum lugar, Pai, em documentos, em papéis. Pai, nós declaramos, Pai, nós cremos, Pai, nós te agradecemos por esse dia e cremos que o Senhor está fazendo algo sobrenatural, que haja cura, salvação nesta casa, nesta família, que possamos dizer todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esse ouvinte de longe, esse ouvinte de perto, esse simpatizante, essa pessoa que se conecta conosco, que está nessa mesma sintonia de unção, que eles recebam boa medida, recalcada, sacudida, transbordante nos seus celeiros, na sua casa, na sua família, e que a provisão de Deus esteja chegando em nome de Jesus, que o de repente de Deus esteja chegando em nome de Jesus, que haja um mover em toda a nossa equipe, todos os nossos intercessores, todos os nossos colaboradores, que eles sejam visitados, surpreendidos pela presença gloriosa do Pai, pela presença gloriosa do Filho, pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Você que crê, pega aí um copo com água, pega aí um documento, pega aí uma peça de roupa, pega aí uma chave. Depois estaremos orando mais uma oração por você nesse dia. Se você crê, você vai ver a glória de Deus acontecendo em nome de Jesus.
Jeremias, capítulo 18, ele diz, desperta, ele diz, levanta-te, ele diz que você é separado e escolhido como um vaso nas mãos do oleiro, e você tem que deixar esse vaso ser trabalhado por Deus, porque a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, desperta-te, desperta-te, dispõe-te, levanta-te. Então, às vezes você está aí numa posição confortável e Deus nos chama a nos levantar. Você levantar por dentro de você. Você tem que levantar dentro de você. Quando você se posiciona, quando você se levanta, quando você se coloca na presença de Deus, Ele começa a agir na sua vida. Eu convido você nessa manhã a meditar comigo em Jeremias capítulo 18. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre essa palavra que vai te dar força, coragem e disposição. Estou aqui com uma convidada especial que faz parte da nossa equipe. Ela é intercessora, ela investe na obra, ela trabalha com a gente aqui no hotel de Curitiba e ela se faz presente aqui me surpreendendo nesta manhã. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada, pastora. Bom dia a todos os ouvintes, que a paz seja com todos. Que o agir de Deus comece neste momento na vida de cada um de vocês, levando paz, saúde e muita alegria. Graças a Deus. Como foi o seu dia de ontem? Quais as emoções aí que você sentiu na programação de ontem? Assim, essa semana Deus está mexendo algumas coisas, não é verdade? É verdade. Ontem até comentei ali no Face, né? Estava em casa participando. E o programa foi uma bênção e, como eu disse, né? Para mim estava sendo um dia abençoado, assim, uma manhã abençoada. A palavra que a pastora trouxe assim ontem foi muito pontual, né? Como a gente viu mesmo, muitas pessoas compartilhando, né, que Deus está operando, foi, né, sobre as crianças, principalmente, né, o cuidado que nós temos que ter com as nossas crianças. Isso mesmo. E se alguém não ouviu a programação de ontem, onde eles podem ver essa programação de ontem e assistir e ouvir? Eu sempre compartilho lá a palavra no Facebook, né, tem também no YouTube. Então, estejam lá nas nossas plataformas, seguindo, sempre vai estar lá disponível na parte da tarde toda a programação que é passada na parte da manhã. Isso mesmo, aqui você não perde nada, Deus está agindo na sua vida, estamos aí nas mídias sociais e as programações são editadas, mas você que está ao vivo recebe quentinho aqui a palavra da unção, a palavra da verdade, a palavra que renova, que traz alegria, que traz renovo, que traz paz. E o pessoal não para de chegar, o povo está chegando aqui, a sala já está cheia. É Deus ungindo os nossos corações. E tem um bom dia aí que chegou no áudio. O pastor já passou ali para o nosso técnico o bom dia que chegou no áudio. Vamos dar ali o bom dia para a nossa ouvinte. Bom dia, pastora Eva. Aqui é a Ângela de Campo Largo. Eu e o meu netinho Joaquim estamos ligadinhos com esse friozinho maravilhoso, ouvindo esse programa abençoado. Isso aí, graças a Deus. Você ouviu ali o fundo musical da voz daquela criança? Estamos aqui já há mais de 20 anos. Tinha crianças que tinham 4 aninhos, então 4 com 20 já dá 24. Então os nossos ouvintes já estão ali crescendo como Jesus crescia. Nessa sabedoria, nessa unção, nesse poder de Deus. Nós encontramos aí na região metropolitana, em alguns lugares que a gente vai ministrar a palavra, encontramos aí jovens que tomavam a água e que recebiam a oração dos pais. E eu digo, quantos anos você tem? Pastor, eu tenho 30. Bom, você tem 30, você tinha 10, então já faz 20. Já estão ali crescendo com a programação, crescendo com o agir de Deus e crescendo na palavra. É muito lindo, é muito forte, porque são jovens saudáveis, que era solteiro, já está casado, bonito, estudando, trabalhando. Nossa vida. E ele vai nos dando essa unção. A unção de Deus é um manto que nos protege, que nos dá essa graça, essa glória, essa presença constante na nossa vida. Estamos aí neste mover e eu convido você para estar com a gente aqui dia 20, Kelly. Nós estaremos em 2 horários, 9h30 da manhã e às 15 horas. Como está sendo assim essas manhãs proféticas ali no hotel e não será diferente dia 20? Não, dia 20 com certeza vai ser melhor ainda. O último encontro que nós tivemos dia 20 também, né, por coincidência, foi uma bênção.
E nesse agora, dia 20, novamente do 4, né? Será domingo ali, das 9h30 às 3 da tarde. Estará conosco ali o nosso irmão, como é que é? Profeta Marco Tocha. Marco Tocha. É uma bênção, muito usado por Deus. E eu tenho certeza que ele terá algo assim extraordinário, novo para a tua vida ali nessa manhã ou nessa tarde. Não deixe de estar conosco ali. Realmente Deus tem operado assim grandes maravilhas. Deus tem falado muito. Deus tem assim trabalhado muito nos corações das pessoas que ali estão. Então é uma bênção e não deixe de estar conosco. Eu faço um convite especial a todos vocês que estão nos ouvindo, que estejam conosco ali, participando dessa festa, sabe? Dessa comunhão ali com o Ministério Agindo Deus, quem impedirá. Graças a Deus. E o que acontece quando você entrega a sua vida para Jesus? O que acontece quando você se dispõe, como está em Jeremias, capítulo 18? Dispõe, desperta, levanta. Acontece uma restauração na sua vida. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. O novo de Deus começa a acontecer. O novo de Deus começa a agir na sua vida, porque Deus é especialista em restaurar. Ele quer renovar a sua vida e Ele quer trazer até você, até nós, a maturidade espiritual. Quando eu era menina, pensava como menina, mas agora eu sou adulta, casada, mãe, eu tenho que viver uma vida de adulto. Não sei se você percebe, às vezes a gente vê aí, atende tantos casais, tantas famílias e a pessoa tem uma mentalidade infantil. É aquela esposa que casou, mas ela é infantil. Ela não se comporta como uma esposa, uma mãe, uma empresária, empreendedora. Então Deus quer te dar essa maturidade espiritual. Há tempo para todas as coisas. Tempo de ser solteiro, tempo de ser criança, tempo de ser adulto. Então você tem que aceitar esse seu tempo. Aceitar esse seu momento e viver essa vida espiritual, porque você está ali para gerar vida, para proteger a sua casa, para proteger a sua família. E nesse tempo, Kelly, é muito impressionante, muito interessante, porque você viveu um tempo fora, no seu trabalho, correndo para lá, correndo para cá, morando em São José dos Pinhais, trabalhando em Curitiba. E hoje você está vivendo um outro tempo. Como tem sido assim para você essa mudança, essa virada que Deus deu aí na sua vida? Tem sido assim uma experiência maravilhosa, porque eu posso dizer que nesse tempo, agora nesse novo tempo, eu tenho descansado no Senhor. Não me apegado nas minhas forças, mas descansado e confiado no Senhor. E como a pastora disse, assim, até a maturidade, assim, porque a gente fica, só pensa que a gente é capaz de fazer as coisas, que ninguém mais vai fazer, né? E esquece do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, que é aquele que nos capacita, né? É aquele que cuida da nossa família. Então, eu tenho recebido, assim, muita da sabedoria do Senhor também, nesse tempo que faz 1 ano e pouquinho que eu estou em casa, assim, e Deus tem trabalhado não só na minha vida, mas na minha família também, porque muitas das vezes as mulheres elas deixam isso acontecer. Vão para o trabalho, né? Claro que nós também temos que trabalhar, mas a gente tem que ter um cuidado muito especial, assim, para também não abandonar a nossa família. E eu percebi, assim, que o tempo que eu tenho estado em casa, tenho trazido, assim, mais segurança e estabilidade para minha família. Entendeu, ouvintes? É isso que nos traz a presença de Deus, essa proposta de maturidade espiritual. Olha o que diz em Isaías 64, verso 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Então é Ele que nos restaura, é Ele que nos lava, é Ele que nos limpa, é Ele que nos faz de novo. Então Ele tira tudo aquilo que tem atrapalhado ali o seu crescimento espiritual. Vamos ler de novo? Isaías 64, verso 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus, Ele age de dentro para fora? É Ele que faz a obra, é Ele que tira, Ele coloca. Então Ele te deixou por um determinado tempo numa empresa, trabalhando em Curitiba,
e agora Ele te colocou em outros patamares. Não é para diminuir, é para crescer. Você não perdeu, você ganhou. Exatamente, eu ganhei com certeza, sem dúvida nenhuma. E o Misael agradece. O Misael agradece, né? Então, é como diz a palavra do Senhor, né? Nós mulheres, nós somos ajudadoras. Então, o homem é o provedor, né? E o homem não é provedor só na parte financeira, ele é provedor das emoções, ele é provedor na área espiritual, dentro do seu lar, né? Então, é isso que a gente tem que colocar na cabeça, que muitas das mulheres acham que submissão, né, é estar debaixo de um jugo do homem, e não é. Submissão é estar ao lado, é cumprindo a missão junto com seu esposo, né? E no seu lar e no ministério do Senhor. E Deus vai provendo. Eu hoje trabalho em casa, né? Trabalho com costuras. Então, tipo assim, e eu posso dizer assim que Deus não tem me deixado faltar nada. Ele tem provido, Ele tem cuidado da minha família. Muitas das coisas, assim, Deus tem transformado, como a pastora falou, de dentro para fora. Uma coisa que eu aprendi foi exatamente isso. A pedir a Deus que Ele trabalhe na minha vida primeiramente, de dentro para fora. E a partir do momento que eu comecei a fazer essa oração por minha vida, assim, muitas coisas têm mudado, pastora. No meu psicológico, no meu emocional, sabe? Então, e espiritualmente, assim, me achegando cada dia mais a Deus, assim, e me fortalecendo cada vez mais, como diz, crescendo mais, né, na presença do Senhor. É porque existe um processo. Quando nós estamos em processo, Deus vai nos restituindo. Ele vai entregando da forma dele, do jeito dele, como ele quer. Então o barro, ele não resiste ao toque do oleiro. Ele se entrega ao processo. Sim. E essa entrega é que muitas vezes nós resistimos. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao mal, submeter-vos a Deus, e o mal vai sair. Então eu tenho que resistir o mal, mas eu tenho que me submeter à vontade de Deus para as nossas vidas. Exatamente, como diz aqui no versículo, né, de Jeremias 18:3, né? E desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, né? Então nós somos como o barro, né, que o oleiro faz ali, o seu vaso, né? Ele vai moldando daquela maneira que ele acha, assim, que ele mentaliza, né, e vai moldando. A mesma coisa é o Senhor, Ele já tem um projeto na nossa vida. Ele já sabe toda a nossa história, né? E Ele vai nos moldando, Ele vai nos aperfeiçoando e vai colocando seus detalhes nesse vaso, né? Assim nas nossas vidas também. Então Ele vai nos moldando conforme a gente também vai recebendo dele também, assim, conforme a nossa capacidade de receber, né? Ele não vai receber, isso exatamente, mesmo. Ele não vai nos dar tudo assim que às vezes a gente não tem ainda maturidade e capacidade de estar lidando com isso, né? Ele vai dando aos poucos. Por isso que o processo de alguns é longo e o processo de outros é rápido. Às vezes você diz, puxa, mas aquela pessoa conseguiu tudo, aquela pessoa já casou, aquela pessoa já tem a casa, aquela pessoa já tem um emprego bom. O processo foi rápido. E outras pessoas, o processo é lento. Então o processo de restauração pode ser longo, mas Deus, Ele não desiste de você e Ele tem paciência. Você não tem paciência com os outros, não é verdade? Mas Ele tem paciência com você. Então todas as vezes que você falar, pastor, ora pro meu marido que eu já estou perdendo a paciência. Pastor, ora pro meu filho que eu já estou perdendo a paciência. Lembra que Deus não perdeu a paciência com você. Ele é longânimo. Ele não fica irado, Ele espera. E você tem que aprender a esperar como o Senhor espera. Ah, pastor, o meu processo é longo, está demorando, mas está chegando. O processo é longo, queridos, mas está chegando. Eu me formei em pedagogia em 2014. Depois veio a pandemia, eu comecei a atender crianças, daí eu parei, daí eu comecei de novo. Eu atendia criancinhas no parque, na escolinha, na casa da vovó. E eu tinha um sonho de ter a minha clínica, o meu consultório. E ontem eu estava analisando, orando, recebendo pessoas lá. Eu disse, puxa, demorou 11 anos. 11 anos! Eu já tinha parado de pedir. Aí a bênção veio. Por isso o descanso. Exatamente. Anote essa frase, descansa no Senhor, espera nele, confia e o mais Ele fará. Então quando você descansa nele, Ele fala, agora você está pronto, agora você está preparado, aí Ele te entrega. Então esse descansar é o que você está vivendo hoje. Exatamente, e é tão bom, sabe,
descansar no Senhor, assim, não é você, tipo assim, parar com a sua vida e só esperar. Mas é pedir a Ele, Senhor, eu estou confiando em Ti, como disse ali, né? Estou confiando em Ti. E nunca desanimar. E saber, assim, que Deus, Ele tem muito além daquilo que a gente possa imaginar. A gente não pode mensurar aquilo que Deus tem para nós, assim, porque sempre vai ser além e sempre vai ser melhor. Então, entregar a tua vida, entregar o teu caminho, entregar a sua família ao Senhor, todos os dias da sua vida, você abrir os seus olhos, agradece ao Senhor, porque está vivo e recebeu mais um dia ali para estar vivendo na presença do Senhor. Então, viva aquele dia na presença do Senhor, confiando, né? Crendo que Ele está cuidando de você, está cuidando da sua vida, está cuidando da sua família, e Ele está agindo. Por mais que muitas vezes pareça aos nossos olhos, que nossos olhos, a nossa visão, né, é muito limitada. A gente tem que crer que Deus está operando milagres, maravilhas, e Ele vai estar provendo para você tudo aquilo que você tem colocado. Como a pastora falou, talvez para você pense, é o momento, né? Tem que ser agora. Que nem eu escuto pessoas falar bem assim, se não for agora não vai ser mais. Mas não é o teu agora. O agora de Deus não é o nosso. E Ele, independente da idade, independente do momento, é Ele que nos capacita, né? Está também Isaías 64, verso 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. É isso que você tem que entender. Receber e aceitar o processo. 2 Coríntios 4, verso 7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que há, tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então não é você que faz, não é você que realiza. O processo é Deus que realiza em nós, mas é Ele que faz a transformação quando você permite o toque dEle. Então você tem que querer ser moldado. Você tem que querer tirar aquele vício. Você tem que querer mudar aquela rota. Se você andava por um caminho mau, se você andava em direção de algo ruim, você tem que mudar o caminho. Se aquele caminho te ajuda a pecar, por exemplo, você muda aquela rota. Uma vez eu atendi uma senhora, ela disse assim, pastora, lá no meu trabalho eu sou muito assediada, tem muito problema lá no meu trabalho. Eu disse para ela, muda de emprego. Ela disse, mas eu preciso do dinheiro, mas Deus quer proteger a sua família, então muda de emprego. E ela obedeceu, foi difícil, na hora foi um choque, ela não entendeu, mas depois ela foi para casa, ela analisou, e eu disse, coloca na balança, esse valor que você ganha ou a sua família? Ela disse, não, é verdade. Deus proverá o melhor para a minha vida. Então, se aquele caminho te cansa, se aquilo ali te traz desgosto, te traz enfermidade, te traz momentos infelizes. Tem uma pessoa que ela trabalhava numa empresa há muitos anos e ela vivia doente, vivia com atestado médico, vivia passando mal. Um dia ela tomou uma decisão, foi difícil. E ficou anos e anos. Tinha um bom relacionamento, foi promovida, tinha uma vida abençoada, mas vivia doente. E outro dia eu perguntei, e daí, como é que está agora? Nunca mais ficou doente. Então, para ela sentia assim, parece que tinha uma inveja, um espírito de enfermidade, algo terrível naquele lugar, que sufocava ali o seu crescimento. E Deus, Ele nos coloca em alguns lugares, mas Ele também nos tira. E isso traz essa restauração que eu disse aqui. Isso traz para nós amadurecimento, isso traz crescimento espiritual. Então nós somos restaurados, nós somos renovados pela palavra e Deus nos dá essa maturidade espiritual. Quando você é maduro espiritualmente, você aprende a tomar decisões. Exatamente. Eu passei por esse tipo de situação, porque eu estava cansada, né, exausta. E como diz a palavra, né? Se tiver, se você está em algo e aquilo está te trazendo peso, está te trazendo dores, né? Como diz, não comerás o pão de dores, né? Então acho que é o momento, o ciclo acabou. Então você tem que pedir para Deus sabedoria e Ele vai te conduzir. Como foi comigo. Graças a Deus, o tempo que eu trabalhei nessa empresa ali foi bênção.
Não tenho o que reclamar, assim, mas chegou o meu momento, né? Finalizou aquele ciclo ali. E eu precisava desse tempo, porque eu estava assim também, já ficando doente, cansada, né? Então, daí a gente começa a ficar exausta e não focar mais também nas coisas de Deus, porque você já não tem mais ânimo, né? Porque o cansaço, as preocupações, né? Elas sobressaem. E às vezes a gente acaba esquecendo que Deus é mais poderoso, né? E que Ele sempre, como eu falei, vai sempre estar cuidando da gente. Então não podemos desanimar e sempre estar ouvindo, como eu sempre falo, né? Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que sempre fale ao seu ouvido, né? O caminho que se deve trilhar, né? Aonde que nós devemos estar. E é isso que eu tenho feito na minha vida. Graças a Deus. E nós não podemos questionar o que Deus faz. Romanos 9, lá no verso 20, 21. Romanos 9, verso 20 e 21. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Caso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizestes assim? Não é assim que você fala, que eu falo, que muitas vezes falamos? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? Então, quando você questiona quem te fez, quem te formou, quem te gerou, você está questionando a obra da criação do próprio Deus. Romanos 9, verso 20. Então, quando nós falamos, por que isso? Por que essa cidade? Por que esse emprego? Por que esse marido que o Senhor me deu? Por que esse filho que o Senhor me deu? Foi Deus que criou essa pessoa. Foi Deus que formou e amou primeiro. Então, você está questionando a obra da criação de Deus. A obra da criação de Deus. Então, Deus cria, Deus faz, Deus amou tanto você que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Quem é você, homem? Quem é você, mulher, para questionar a Deus? Eu questionei muitas vezes. Quando meu pai estava doente e ele morava muito longe, e eu questionei a Deus, por que o Senhor veio fazer isso comigo? Por que o Senhor me traz para uma cidade dessa? Eu poderia viver anos e anos do ladinho do meu pai, porque ele faleceu com 79 anos. E eu fiquei aqui 20. Eu poderia estar os 20 com ele. E eu comecei a questionar, e eu disse, Senhor, chegou a hora dele. Mas eu fiquei 20 anos longe dele, por que o Senhor me traz para Curitiba? O que eu vim fazer nesse lugar? Então você já questionou. Você já questionou. E a gente começa a analisar o porquê. Aí você vê a bênção. Porque Deus tinha um propósito. Deus tinha as rádios. Deus tinha um esposo para minha filha. Que ela conheceu ele aqui em Curitiba. E a gente começa a ver o que Deus fez. Não o que você queria fazer. Aí você volta lá de onde você saiu, e Deus te honra publicamente quando você orou no seu secreto. Então, muitas vezes, o que você passa hoje, você só vai entender amanhã. Todos nós questionamos, nós somos humanos, nós somos seres humanos que vivem na terra. Então, você quer o melhor dessa terra, sim, para a sua família, para os seus filhos, para o seu trabalho. E Deus vai em direção dos seus sonhos. Deus vai em direção dos seus projetos, mas Ele não fica te explicando o que você foi fazer em São José dos Pinhais. Você não podia morar em Curitiba? Foi exatamente isso que eu pensei, porque no começo ainda eu questionava, né? Eu falava assim, nossa, minha vida tá aqui, né? Eu morava aqui em Curitiba, trabalho aqui, os filhos na escola aqui, trabalho do marido aqui. Então, não é muito longe, obviamente, né? Como de uma cidade para outra. Mas, como a pastora falou, lá, assim, eu tive um refrigério em questão de paz, né? Assim, na minha vida, em vários fatores, em várias situações.
Minha filha também, né, casou, meu filho também casou. Hoje eu tô indo pro 3º netinho e tipo parabéns, assim, vovó. Obrigada. Não tem cara de vovó. Graças a Deus. Mas tipo assim, é uma bênção, né? Porque os filhos, né, e os filhos dos nossos filhos são herança, né, do Senhor na nossa vida. Então traz muita alegria, assim. E realmente a gente se questiona, obviamente, né? Porque a gente quer, como eu disse, né, a gente quer ter o controle da nossa vida. Mas não é assim, né? Como diz ali, eu tenho lido o Salmo 139, né? Quer ver? Que o Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, né? E ali no 139, 14, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem, né? Então, como a pastora falou, né? O Senhor nos criou, né? A gente não deve questionar, né? Porque Ele, desde o ventre da nossa mãe, antes mesmo de nós sermos formados, Ele já nos conhece. Como eu falei, já tem uma história, né? Para cada um de nós. Basta somente a gente crer, né, estar ali sempre na palavra do Senhor, ali sempre meditando, né, porque é isso que nos fortalece, sempre orando, pedindo a Deus a direção, né, e é Ele que vai nos conduzindo. Procurar mais olhar pela visão do Senhor, né, pela visão espiritual, do que por nossos próprios olhos. Isaías 45, verso 9 também diz: ai daquele que contende com o Criador. Com o Criador. Ele criou você. Ai daquele que contende com o Criador, daquele que fica murmurando, daquele que não aceita o projeto que Deus colocou na sua mão para ser desenvolvido. Vai ter luta? Vai. Vai ter vendaval? Vai ter tempestade? Vai. Mas você tem que entender que a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos estão firmados em uma rocha inabalável. A rocha inabalável, ela protege as estruturas familiares. Então, o inimigo, ele quer roubar a alegria, ele quer destruir a sua casa. Se possível, ele quer enganar os escolhidos. Essa é a função dele. Então, quando você está criticando Deus, quando você está contra aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você atrai coisas ruins para a sua vida. Por que o Senhor me deu esse filho? Por que o Senhor me deu esse marido? Por que o Senhor me traz para esse lugar? Por que eu tenho que trabalhar nessa empresa? Não. O que eu estou aprendendo nesse tempo que vai ser rapidinho. Já você sai desse processo. Então eu disse na live de ontem que nós estávamos ministrando para a nossa família que tem uma igreja lá em Arapongas. Um abraço para todos eles que estão lá em Arapongas, a comunidade de Novo Jeito. Estávamos juntos ontem conversando sobre a palavra de Deus numa live com o pessoal de Arapongas. Um abraço para todos eles. Então Deus, Ele nos protege com a nossa família. Quando eu estou com os primos, quando eu estou com a família, eu me sinto fortalecida. Então faça as pazes com a sua família. Faz as pazes com a sua irmã. Faz as pazes aí com a sogrinha. É verdade. A gente tem que ter comunhão, né? E paz com todos, né? Como diz, a gente tem que estar sempre bem com todos. Porque isso realmente, eu passei por um processo há muitos anos atrás, assim, de muita mágoa, né? E muita dor. Desde nova, né? Abandonada por pai, por mãe. Processo de questão de com madrasta, tudo assim, né? Então, tive muito problema na questão de rejeição. Então, e isso me trouxe muita amargura com as pessoas, né, que me rodeavam. Isso. E eu pedi para Deus para que Deus me tirasse isso, porque aquilo me fazia mal, tanto no meu físico quanto no meu espiritual, né? Afasta realmente de Deus, assim, porque daí a gente começa a maximizar mais o problema, né? Mais o nosso eu, mais as nossas questões, do que o Deus que pode curar, o Deus que pode sarar. Como diz, né, na palavra do Senhor, devemos perdoar 70 vezes 7, como a pastora já falou aqui essa semana, que a gente tem que liberar, né? Devemos liberar o perdão, né? Porque se Deus perdoa, por que quem somos nós para não perdoar, né? A gente tem que pedir perdão e perdoar. Então isso faz uma grande diferença, assim, eu sou assim como um exemplo mesmo vivo, que isso faz uma grande diferença, porque isso trava
as nossas vidas, assim, na presença do Senhor. Estamos falando sobre restaurar esse vaso. Talvez você é um vaso muito cheio de si mesmo, muito cheio da sua própria vontade, do seu próprio conhecimento. E quando nós descemos à casa do oleiro, ele vem e fala conosco. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Ele vai te exaltar na hora certa. No tempo exato, você será exaltado. Aquilo que você faz no secreto, ele te honra publicamente. O meu genro maravilhoso, Jefferson, esposo da minha filha Débora, estava vindo para cá, para a rádio. A Débora está comigo aqui no estúdio. E ele disse: a sua agenda está cheia, hein, sogrinha? Eu disse: fala com Deus, deve fazer o quê? Ele resolveu abrir as portas e abriu. Ele abriu as portas. Então as comportas celestiais se abrem no tempo oportuno. Mas dispõe-te, você tem que querer, você tem que se preparar, você tem que estar pronto para esse agir, para esse toque sobrenatural de Deus na sua vida. Então o profeta Jeremias aqui, o homem, ele fala através da palavra. Ele se submete a receber o que Deus tem para ele. Queridos, nem sempre Deus vai falar o que você quer ouvir. Não, ele vai falar aquilo que ele quer para sua vida. Isso. E muitas vezes o não de Deus, né? O não de Deus a gente vê, geralmente, né, o ser humano vê como uma coisa ruim. E não é assim. Às vezes no não de Deus há um livramento. Ele sabe o que tem ali mais à frente, né? Então nós devemos aprender também, que todo ser humano não gosta, né, de ouvir o não, mas devemos aprender a ouvir o não e o sim. Então eu já tive muitos nãos na minha vida, assim. E como disse a pastora, me questionei, me revoltei. Mas é assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente vai amadurecendo, né? É assim que Deus vai restaurando, vai renovando as nossas vidas, né? Vai nos trazendo essa maturidade, esse crescimento. É através dos nãos também. É como você pegar uma criança. E se você disser para ela tudo é sim, se você ser permissivo com ela em tudo, com certeza não vai dar certo lá na frente. Porque devemos ter limites, né? Para algumas coisas. Então, assim como a gente cria os nossos filhos, cria os nossos netos, né, com limites, e eles têm, né, ali um crescimento, eles vão ter uma maturidade, vão ter um caráter, da mesma forma é o Senhor trabalhando nas nossas vidas, como um vaso ali, né, e trabalhando, assim, nos moldando naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele vai nos aperfeiçoando, né, dia após dia. Na verdade, nós somos aquela obra inacabada, você não está pronto. Todo dia Deus faz algo novo. Todo dia Deus tira, Deus acrescenta, Deus restaura, Deus restitui, Deus faz algo novo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O ontem já passou, amanhã vai chegar. Então Deus dá uma graça para hoje. Você tem muitas coisas para resolver hoje. Então Ele vai te dar uma graça só para a situação de hoje. A graça de ontem foi para ontem, a graça de amanhã é para amanhã. Exatamente. Então a preocupação é o quê? É sofrer por antecipação. Você pegou o problema de ontem, o problema de hoje, o problema de amanhã e pensa tudo junto. Aí você vai ficar ansioso, preocupado. Você vai trazer o problema que ainda nem existe ou nem vai acontecer, porque 99% dos problemas vão se resolvendo à medida que você vai se preparando para tomar decisões na sua vida. Entenda isso. O ontem já passou, o amanhã vai chegar. Viva o hoje intensamente para esse nosso Deus. Então o Senhor, Ele nos comissiona a estar sendo aquele novo homem, aquela nova mulher. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Querida, se você não tivesse Jesus, se você não tivesse Deus, onde você estaria? Quem você seria? Com quem você teria casado? Pensa nisso. Preste atenção nisso. É verdade, pastor, eu ia morar em outro país. É verdade, pastor, eu ia ficar aí no Brasil. E Deus me trouxe aqui para Portugal, como a nossa ouvinte que está lá em Portugal. Ela orou 1 ano. Ela não queria ir. Deus preparou ela. E hoje ela está lá, em Portugal. A nossa ouvinte, Ana Cláudia, que está lá na Espanha. A sua família está aqui.
Ela vem aqui uma vez por ano, 2 vezes por ano, já nos encontramos. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito. E ela sabe quando ela deve vir aqui ao Brasil, receber o aconchego do Brasil e de toda a sua família. Ela entende o processo. Então, não pode questionar o processo. Você não pode questionar o processo. É você e Deus. As pessoas não vão entender. Que isso? Onde já se viu? Para que fazer isso? Todo mundo vai questionar os seus processos. Mas você tem que ter certeza. Quando você tem certeza e Deus falou com você, está delegado, é um decreto, como diz, aqui agindo Deus, quem impedirá? É um chamado, um ministério, uma aliança que Deus deu para o pastor Edson gerenciar aquilo que é de Deus, cuidar daquilo que é de Deus. Então Deus resolveu dar, Deus decidiu dar na mão dele, poderia ser na sua, mas Deus deu na dele. E agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir? Quem vai mexer nisso? Quem vai querer mexer nisso? Ó, essa programação de hoje está muito boa. Se eu fosse você, eu compartilhava lá no Facebook. Se eu fosse você, eu já indicava essa programação para logo mais aí você assistir com a sua família, porque Deus vai nos restaurando, nos restituindo, colocando um novo cântico nos nossos lábios. E quando a gente desce para essa casa do oleiro, a gente desce feliz? Ah, é difícil, né? É difícil, porque muitas das vezes, né, o oleiro ele tem que quebrar ali aquele vasinho, né? Colocar ali, umedecer novamente e começar a moldar tudo de novo, né? Então, não é um processo muito fácil. Eu sei porque eu também, eu passei assim por situações que às vezes eu pensava, falava, nossa, o que eu vou fazer? Mas não é o eu. Eu não faço nada. Se não for Deus na minha vida, Ele que me criou, Ele que me formou, Ele que sabe o que é melhor para mim, né? Então é isso que nós temos que fazer, abrir a nossa visão, a nossa mente, assim, para Cristo, né? Andando sempre nos caminhos dele, assim, e buscando Ele com toda a tua alma, com todo o teu espírito, assim. Porque, como eu sempre costumo falar, né? Os escolhidos, o Espírito, ele clama, ele grita de dentro. Por mais que você esteja no caminho, que hoje não é, né, os caminhos do Senhor, mas pode ter certeza que um momento ele vai te resgatar, ele vai te chamar novamente, assim, para aquele projeto, para aquele caminho que ele deseja para você, que você siga. Então, é um processo árduo, doloroso ser formado de novo na mão do Senhor. Mas é uma coisa, assim, que não tem preço, vale a pena, sabe? E não tem assim como a gente descrever quão maravilhoso é você participar desse processo, por mais doloroso que seja. É como o nascimento de um filho, né? No momento do parto é doloroso, mas assim que a criança tá nos seus braços, a alegria é imensa, né? Então eu acho que é da mesma forma, assim, a gente ser moldado pelas mãos do Senhor, assim. Isso me faz lembrar da mulher das dracmas perdida. Quando ela perde a sua dracma, que era uma moeda valiosa naquela época, ela acende a candeia. Acender a candeia é falar com Deus, é se encher do Espírito Santo. É acender a luz do Divino Mestre, do Todo-Poderoso, que vai iluminar os seus olhos espirituais para você ver como Deus vê. E aquela mulher das dracmas perdida, ela procura diligentemente aquela moeda. Naquela casa de chão batido, naquela casa em que estava muito escuro e muito difícil achar aquela moeda, porque ela se perdeu ali no meio daquela sujeira. Então eu preciso tirar a sujeira, tirar aquilo que me enfraquece e desagrada a Deus. Porque a luz, ela vai iluminar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, Salmo 105. Então ela é luz, a palavra é luz, ela vai iluminar os seus passos, ela vai guiar os seus caminhos. A luz do estúdio, ela aquece, esquenta aqui o estúdio, esquenta, às vezes tem que ligar o ar. A luz, ela aquece, ela esquenta aqui, tem uma luz que ela aquece, mas é uma luz temperada, é uma luz própria para o estúdio, é uma luz preparada. Então a luz representa a presença do Espírito Santo que vai iluminando o nosso caminho. Entra por aqui,
não entra por aqui, sai desse lugar, pisa nesse lugar, não pisa nesse lugar. Então, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você é templo do Espírito Santo, você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. E se você ensinar uma criança tudo certinho, quando você faz tudo errado, ela vai corrigir você. No trânsito, na mesa. Você já foi corrigido por uma criança? É feio, né? E aquela criança está junto com você no carro. Papai, não pode passar no sinal ali. Mamãe, não pode mexer nas coisas aqui do supermercado que você não vai comprar. A criança, ela corrige. Então, Deus nos chama a essa responsabilidade, Ele nos corrige. Mas o adulto, ele fica casca grossa e ele não quer mais tirar aquele coração duro. Aí, Deus nos chama à casa do oleiro. Desce de novo, quebra o coração duro e faz tudo novo. Talvez você está passando por um processo difícil. Você está no processo da restauração, no processo da transformação. E você vai ficar abençoado e os céus vão se abrir sobre a sua vida. Então, a minha proposta de hoje, para você entender essa palavra, Ele quer te restaurar. Que possamos reconhecer as áreas da nossa vida que precisa de uma intervenção divina e permitir que Deus nos restaure. O que é uma intervenção? Ele vai mexer, Ele vai tirar, Ele vai fazer ali algo diferente. Ele vai nos renovar. Que é através do quê? Como que Deus nos renova? Através da oração, do jejum e da disciplina. Pastor, eu não tenho tempo, pastor, eu não posso, mas você tem tempo para ir para academia, você tem tempo para jogar bola, você tem tempo para fazer churrasco na sexta-feira, você tem tempo para tanta coisa. Por que você não pode tirar um tempinho para falar com Deus? Você exercita os seus músculos espirituais quando você ora, quando você jejua, porque você gosta de exercitar os seus músculos físicos, não é verdade? Você fica lá meia hora na academia, 40 minutos, 20 minutos por dia, você faz caminhada, você está exercitando o seu físico. Se eu quero ser renovada no meu espírito, se eu quero os frutos do espírito, se eu quero ser longânima, Gálatas 5:22, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, eu preciso jejuar, mortificar as obras da carne. Você vai ser mais manso, você vai ser mais mansa. Essa palavra é boa, essa palavra é forte. Aí então acontece essa maturidade espiritual que estamos falando aqui. Descer à casa do oleiro. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Você chama Deus de Pai? Ele é seu Pai? Ou você não consegue chamá-lo de Pai? O Pai, Ele deixa tudo disponível para você. Você usa o carro do Pai, você vai no quarto do Pai, você abre a geladeira do Pai, né? Exatamente. Uma coisa assim que eu queria colocar aqui que a pastora falou em relação a aquilo que te afasta, né, do Senhor. Isso. Eu comentei com uma pessoa essa semana, né, e falei bem assim, as distrações, né? E quando você está assim, vamos dizer, você tem um algo que te afasta de Deus, um vício, alguma coisa desse gênero, assim, né? Você tem que pedir para Deus, assim, que Ele te mostre, que você saiba identificar qual é o teu gatilho. Então, você sabendo qual é o teu gatilho, para você cometer um erro, um pecado, algo do gênero, assim, que te afasta da presença do Senhor, né? Que te enfraquece, né? Para que você não viva esse extraordinário, para que você não viva esse propósito do Senhor na sua vida, peça a Deus que Ele vai te abrir essa janela, né? Vai te abrir essa mentalidade de você poder entender qual é o seu gatilho. Todos nós somos, né, falhos e pecadores. Então, eu aprendi isso. Eu peguei e fiz isso comigo mesma. Eu tinha algo que me afastava do Senhor. E eu falei, Senhor, me ajuda a trabalhar com isso. E daí, toda vez que, vamos dizer, vinha aquela coisa assim, eu pegava, o que a gente tem que fazer? Eu pegava, ia lá e pegava a palavra do Senhor. Pegava lá e dobrava o joelho e falava, Senhor, me fortalece, para que eu suporte
né? Isso, para que eu não caia no mesmo erro, para que, né? Então é isso. Tenta pedir para o Senhor assim, peça para o Senhor que Ele te mostre qual é o seu gatilho quando você está prestes a cometer o erro, não depois que você comete, Sim. né? Porque o peso é grande assim. Então e Deus te dá esse livramento, Ele te fortalece para que você faça isso, sabe? Outra distração também, como a pastora disse, às vezes a gente não tem... Eu admito que eu tive momentos assim, tô trabalhando, tenho casa, tenho isso, tenho aquilo, né? E não tenho tempo para dobrar meu joelho, orar, não tenho tempo para meditar na palavra, né? Mas, como a pastora falou, mas eu tenho tempo para ficar 1 hora ali no Instagram, eu tenho tempo para ficar vendo, né, as coisinhas no Facebook, ou todas nessas plataformas que as pessoas ficam aí. Então, a gente tem que saber administrar o nosso tempo. Nós temos 24 horas por dia, tá corrido, porque na palavra do Senhor fala, né, que os dias serão breves. Mas é possível, sim. Nós só precisamos nos colocar na presença do Senhor, na brecha, né, e deixar que Ele conduza o nosso dia. É por isso que é importante obedecer esse processo. Nós estávamos em uma cidade, e naquela cidade foi uma cidade muito difícil. Foi uma cidade muito complicada, meus filhos eram pequenos, e o processo foi doloroso, curto, mas para mim parecia longo, que não acabava mais. E eu entendi por que eu estava naquele lugar. Foi o lugar em que houve muitos conflitos familiares do meu pai com a minha mãe, e foi a cidade que nós fomos pastorear. E naquela cidade, quando eu lembrava de tudo que aconteceu na minha infância, dos meus 0 anos do meu nascimento até os meus 4 aninhos e até os 8, e aquela tribulação naquele processo. E eu fiz uma campanha da cruz, e eu coloquei a cruz bem grande na igreja, e a primeira coisa que eu pus na cruz foi a foto da minha mãe. Porque aquela cidade era uma cidade complicada, era uma cidade difícil, era uma cidade que a minha infância foi muito difícil, e Deus começou o processo. E quando Deus começou aquele processo e eu colocava a foto da minha mãe na cruz e eu orava, ela já morava no Mato Grosso e eu tinha que rever os meus conceitos para ser uma pastora que eu sou hoje. Então Deus começou a mexer no meu processo, com toda a minha família, as minhas tias, os meus tios, os meus primos. E ali naquela cidade foi um processo difícil porque os meus filhos eram pequenos. E Deus começou a nos ensinar, nos lapidar, nos moldar. Foi uma fase que o pastor Edson, ele ia orar na igreja e ele dormia na igreja. Ele dormia no altar. E uma madrugada ele estava orando, ele dormiu lá. E ele ouviu uma voz, papai. Ele ouviu a voz. Deus que ia chamando ele para voltar para casa. Então foram dias e dias de um processo longo e doloroso. Mas Deus falava tanto. Quando a gente andava por aquelas ruas e a gente orava ali naquelas ruas, eram os momentos mais difíceis, mas eram os momentos que Deus mais falava com a gente. Então, se você está numa cidade, se você está num trabalho, como a nossa ouvinte disse aqui, eu choro muito nessa cidade, eu não gosto dessa cidade, eu já tentei mudar, já tentei sair daqui, não consigo. Então, Deus começa a dar sinais. Deus vai te dar sinais. Deus vai falar com você, mas você vai ter que descer mais um pouquinho na casa do oleiro. E se permitir ser sarada, se permitir ser curada, se permitir reconhecer a sua pequenez, porque Deus vai te honrar e você não precisa voltar mais naquele lugar. Porque tem pessoas que elas saem de um lugar e não saiu na hora certa, ela tem que voltar naquela cidade para consertar algumas coisas. Você já viveu isso? Conhece alguém que viveu isso? Conheço muitas pessoas que já viveram isso. Até pastores que deixaram causas incompletas e precisou voltar naquela cidade para rever os seus conceitos. Então Deus, ele faz você descer na casa do oleiro, sim. E ele vai falar contigo. E naquela época Deus me deu uma frase para ir para aquela cidade. Ele disse assim para mim: Deus está onde você não quer ir. Deus está onde você não quer ir. Então, obedeça os sinais de Deus. Entre no processo de Deus. Descansa, como a Kelly disse. Eu estou no descanso do Senhor. Descansar não é parar tudo. Descansar é permitir Deus agir de dentro para fora.
Vai ser difícil? Para você sim, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. O que dificulta, na verdade, assim, o que eu consegui identificar em mim foi exatamente isso. Por quê? Se torna doloroso porque nós queremos ter o controle da nossa vida. Nós queremos, né? Nós queremos ter o controle de tudo. E não é assim. O descansar no Senhor é depender do Senhor, né? É você confiar que Ele está cuidando, que Ele está conduzindo, independente do momento que você está passando. E quanto mais dolorosa for, né, a situação, assim, vai doer mais ainda se você não se permitir. Foi o que eu tive que fazer, eu me permiti. Foi bem difícil para mim, assim, parar, né, de trabalhar fora e tal. Mas Deus, assim, tem trabalhado na minha vida e cuidado de mim na minha casa. Cuidado dos meus, assim, sabe? Muita coisa Deus trabalhou na vida dos meus filhos, na genro, nora, meus netos, na vida do meu marido e principalmente na minha vida. Graças a Deus. Então você pode meditar em Jeremias, capítulo 18. Leia esse capítulo inteiro, Deus vai falar muito com você. A programação está excelente, a programação está boa, está ótima, porque tem unção aqui na casa. Há uma unção de glória que resplandece. Desce a casa do oleiro. A unção de Deus vai resplandecer aí nos seus projetos. Senhor Deus, nós colocamos em Tua presença, Pai querido, nesse instante, apresentando a cada um dos nossos ouvintes aqui, Senhor. Que o Senhor vai estar alcançando aqueles, Senhor, que foram mencionados, os que não foram mencionados, que nos acompanhem, Senhor, nas plataformas, Senhor, Facebook, Instagram, YouTube, Jesus, que Tu venha estar alcançando a cada um nesse momento. Pai, nós pedimos a Ti que nessa manhã, Pai, Tu venha estar conduzindo os Seus filhos, abençoando a cada um deles, Pai. Venha estar dando direção, Senhor, para os Seus filhos, Senhor. Que Tu, Senhor, venha estar abrindo, Senhor, ali as janelas dos céus sobre essas vidas, Senhor. Se há alguém, Senhor, que está enfermo, Pai, que nesse instante, Pai, receba a cura, Pai, o bálsamo de cura que vem da Sua parte. Que o Senhor venha estar derramando da Tua graça sobre cada um deles, Pai. Peço, Senhor, a Ti que Tu venha estar abrindo as portas de emprego para aquele que está precisando, Senhor, de um trabalho. Peço, Senhor, a Ti que Tu venha estar, Senhor, também entrando com a Tua salvação e libertação, Senhor, na casa dos Teus filhos e filhas, Pai. Que o Senhor venha estar libertando, Senhor, dos vícios, Senhor amado, da droga, Senhor, do vício do alcoolismo, Senhor, da prostituição, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada, Senhor, tudo aquilo que não produz, Senhor amado, para o Teu reino. Que o Senhor venha estar limpando, Senhor amado, essas mentes, essas vidas, Senhor amado. E eu peço, Senhor, a Ti, que pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor tão grande, Senhor, tão excelso, Pai, venha estar, meu Deus amado, nos ouvindo, Senhor, na nossa, Senhor, humildade, Senhor, na nossa pequenice, Pai, que o Senhor atente para os Teus filhos nessa manhã, Pai, alcança, Senhor, o coração aquebrantado, Senhor amado, que o Senhor venha estar trazendo refrigério, Senhor, a essa alma, Pai, alcança, Senhor, também as nossas crianças, os nossos jovens, Senhor, que tem nos ouvido, Senhor, que tem nos acompanhado com suas mamães, com seus papais ali também, Senhor, porque a Tua palavra nunca volta vazia, Senhor, e a criança, Senhor, ela absorve, Senhor, ela ouve, aqui, Senhor, como foi falado, Senhor, ela guarda aquilo que é ensinado, Pai. Então que Tu, Senhor, venha estar alcançando, Senhor, as nossas crianças, Senhor, cuida delas, Pai. Venha estar, Senhor, protegendo, Senhor, os nossos pequeninos, Senhor, os nossos jovens, Pai. Livra eles, Pai, da mão do inimigo, Senhor. Livra eles, Senhor, do ataque, Senhor amado, das trevas, Pai. Que o Senhor venha estar protegendo, Senhor, venha estar ali, meu Pai querido, guardando, Senhor, seus caminhos, Senhor, suas mentes, Pai, que eles se voltem a Ti, Senhor. Alcança, Senhor, a cada um nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Sim, ó Deus, nós cremos nesta oração, nós concordamos com esta oração. E nós Te pedimos nesta manhã, ser com os agentes de Deus, as nossas colunas, que se fazem presentes sustentando essa grande obra de evangelização radiofônica que chega no mundo, nos povos, nas nações, nas famílias, nos lares, no sítio, na chácara, na fazenda, na casa do trabalhador, lá no ateliê de costura, no balcão de negócios, que chega lá na padaria, que chega lá no supermercado, lá naquela construção, aquele homem que está construindo e está com o rádio ligado. Nós cremos, ó Pai, numa provisão extra, que nesse mês de abril haja uma provisão extra chegando, que os celeiros se abram, que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja nesta casa, nesta família. Abençoa os intercessores, homens e mulheres incansáveis, que hoje acordaram 6 da manhã,
7 da manhã, 8 da manhã e fizeram uma oração especial, como foi solicitado ontem, que fizeram uma oração especial para que esta semana o céu se abra, que haja salvação e cura na vida das nossas crianças, os nossos jovens, nossos adolescentes, a nossa geração frutífera, a nossa geração que está gerando vida e não morte, saúde e não doença, prosperidade e não miséria. Em nome de Jesus, nós declaramos que os nossos intercessores recebam uma bênção especial na sua família, no seu trabalho, na sua saúde. Em nome de Jesus, abençoa o pastor Edson, que está resolvendo outros projetos das rádios aqui no Paraná, no Brasil. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Senhor, o passaporte, o CNPJ, o CPF, os documentos dessa pessoa, essa causa na justiça que está nas mãos do advogado. Unge, Senhor, as mãos dos nossos advogados, homens e mulheres valentes, guerreiros, que estão com causas impossíveis para serem solucionadas. Ajuda eles, coloca as suas mãos nesses processos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa os médicos, os enfermeiros, os cuidadores, as cuidadoras que nas madrugadas estão cuidando e ligam lá no canal do YouTube procurando uma oração, uma palavra amiga, que elas também recebam o descanso, o refrigério, o renovo. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre aqueles jovens que estão namorando, noivando, que têm um futuro pela frente, um casamento, filhos, famílias para serem constituídas. Dê a eles, ó Pai, o emprego, dê a eles um trabalho, uma empresa abençoada, funcionários abençoados. Cubra com o teu manto de glória a nossa equipe, todos que nos ajudam e que fazem acontecer a tua obra. Abençoa os programadores da Rádio Marumbi, os funcionários, todos aqueles, ó Pai, que estão unânimes nesta sintonia, nesta frequência poderosa de milagres. Unge a nossa voz, a nossa mente, nos dê saúde e inspiração, a alegria do Espírito Santo. Em nome de Jesus, abençoa essa água que ao tomar seja um remédio para eliminar as pedras nos rins, as toxinas desse organismo, a pressão desregulada, descontrolada, problema no sangue, nos ossos, nos nervos, na pele. Em nome de Jesus, nós declaramos, profetizamos saúde mental, física e emocional em nome de Jesus. E todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse. Deus está comigo, Ele está agindo e ninguém vai impedir em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.